Erga suas mãos, sua voz comigo e declare: Tu és santo. Tu és santo, majestoso. A tua voz estremece esse lugar. Tu és digno, invencível. Terra e céu se encontram pra te adorar. Pega sua voz e cante: Tu és santo, tu és santo, majestoso. A sua voz estremece esse lugar. Tu és digno, tu és digno. Oh Senhor, diga: terra e céu se encontram pra te adorar. Pega suas mãos, diga comigo: terra e céu se encontram pra te adorar. Outra vez, terra e céu se encontram pra te adorar. Pega suas mãos e adore. Oh. Toda a igreja comigo. Tu és santo, majestoso. A sua voz estremece este lugar. Tu és digno, tu és digno, invencível, pra te adorar. Tu és santo, tu és santo, majestoso. A tua voz estremece esse lugar. A última vez, toda a igreja, fecha os seus olhos e diga comigo: Tu és digno, invencível. Terra e céu se encontram pra te adorar. Mais uma vez, terra e céu se encontram pra te adorar. A última vez, toda a igreja comigo: terra e céu se encontram pra te adorar. Vamos aplaudir o nome do Senhor mais uma vez, porque Ele é digno de toda glória. Recebe a nossa adoração, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele está no nosso meio, amém, irmãos? Jesus está no nosso meio. É algo tremendo e maravilhoso. A Bíblia diz que a voz do Senhor, ela quebra o cedro do Líbano. Aleluia. Nesse mesmo espírito nós vamos adorar o Senhor com danças. Nossas amadas irmãs que têm o dom de dançar, que a maioria aqui não tem, né? A gente pula, dá uma pirueta, mas Deus não nos deu, né? Na grande maioria, o dom de dançar. E nós vamos adorar ao Senhor com danças. Vamos celebrar ao Senhor através desta canção. E vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez pela vida das nossas amadas irmãs, queridas e preciosas. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu
tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Glória a Deus, irmãos. Quantos estão felizes na presença do Senhor? Estão abençoados? Amém? Nós temos nossa salinha de crianças hoje. E você, papai e mamãe, que está aí com seu filho, libera o seu filho agora para a ministração especial. E levante a sua mão, vamos orar e abençoar os nossos filhos. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoamos os nossos filhos, as nossas crianças, para que sejam ministradas nessa noite de forma especial e sobrenatural. Traz para elas, Senhor, revelação da Tua Palavra e transforma, Senhor, a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos ministrando sobre a cruz, todos os eventos da cruz e tudo que aconteceu, e nós demos a essa série o nome da geração da cruz. Se você é um filho de Deus, você faz parte
da geração da cruz, aqueles que foram marcados pela cruz de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre ressurreição, a ressurreição de Jesus. E tem um hino que provavelmente você conhece, eu queria que você cantasse comigo agora. Baixe sua cabeça e vamos cantar. Porque Ele vive, oh, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer. Aleluia. Amanhã, porque Ele vive, eu não vou temer nada. Temor não há, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sua vida está onde? Está nas mãos? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, aplauda o Senhor. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? E eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje sobre esse evento, a ressurreição, e alguns aspectos nesse momento que alteram totalmente a nossa perspectiva de vida. Eu queria te chamar a Mateus 28, do verso 1 ao 10. Acompanhe a leitura comigo, ou na sua Bíblia, ou no seu aplicativo, ou na nossa tela. Mateus 28, verso 1 ao verso 10. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, diga comigo, todos juntos, não tenham medo. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
Então Jesus disse: não tenham medo. Digam comigo: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Curva sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós pedimos pela ministração do Teu Espírito nessa noite. Nós pedimos, Senhor, nessa noite por transformação. Nós pedimos essa noite por revelação da Tua palavra. Nos ilumina aqui, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz como há pouco cantamos. Fala conosco, Senhor. Nós estamos desejosos de ouvir a Tua voz. Ministra ao nosso coração através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero relembrar aqui alguns eventos finais e extraordinários, os momentos finais de Jesus na cruz. Nós vimos que Jesus, sabendo que estava concluído o processo de cruz, aquele período de cruz, ele bradou em alta voz, dizendo: está consumado, está definido, está concluído, tudo acabou, o processo da cruz acabou, a morte acabou. Aqui acaba um processo doloroso, aqui acaba um estágio onde Jesus estava falando: eu vim, mas é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite depois de 3 dias. Aqui estava concluído o processo da cruz. Então Jesus disse: está consumado. E ele conclui: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com isso ele curvou a cabeça e expirou. Jesus foi o único ser humano que morreu sob um comando seu. Jesus entregou o espírito. Jesus decidiu, concluiu a sua vida entregando o seu espírito a Jesus. A gente não consegue fazer isso, porque a vida não nos pertence, não é verdade? Você não dá conta de falar assim: eu não quero mais essa vida, vou morrer agora e entrego nas mãos do meu espírito, e você fica lá esperando. Você não consegue morrer por um comando seu, não é verdade? Não foi você quem te deu a vida, mas você não consegue também levar essa vida embora. Só Deus pode dar e tirar a vida. Amém? Jesus foi o único ser humano que morreu sob um comando seu. Expirou, entregou o espírito nas mãos de Deus e expirou. Logo após esse momento, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, num sinal de que Jesus abriu o caminho para que todos tivessem comunhão com o Pai novamente. Acabou aqui nesse momento o processo em que uma pessoa prestava culto por todos. Acabou nesse momento aqui a questão de que o sacerdote, uma vez por ano, levava as orações, levava a adoração do povo a Deus. Agora, cada um de nós é responsável por prestar a sua adoração, o seu culto. Por isso é tão importante, irmãos, estarmos aqui cultuando a Deus. Porque agora fazemos isso de forma espontânea, nós podemos fazer isso de forma individual, mas coletiva. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui, a importância do culto. O pastor Mário falou no começo do culto que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, prestar culto ao Senhor deve ser motivo de alegria para nós. Por isso eu vou deixar aqui para todos os irmãos dessa casa, glória a Deus porque você está aqui, mas vamos falar com os nossos irmãos que estão em casa. Venham cultuar ao Senhor conosco. É uma convocação do seu pastor, amém? É uma convocação dos pastores dessa casa. Venham cultuar ao Senhor conosco. Amém? Amém? Nosso culto, ele é individual. Você não pode pedir para uma outra pessoa prestar culto por você mais.
Você pode pedir uma oração para o seu irmão? Pode. Meu irmão, ora comigo, eu estou passando por um momento difícil, ora comigo, sim. Mas cultuar ao Senhor agora é individual. É você e Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar em você. Deus está morando dentro de você através do Espírito Santo. Então você deve prestar esse culto de forma espontânea e alegre. Amém? Foi isso que aconteceu. Deus veio morar dentro de nós. Isso deve ser motivo de alegria e de culto ao Senhor. Cultuar ao Senhor é uma alegria para nós. Então o véu se rasgou de alto a baixo e abriu o caminho para que o homem voltasse à comunhão com Deus. E agora todos podem ter acesso livre à presença de Deus. E livremente nós podemos cultuar a Jesus através do sangue de Jesus. Amém? Houve também, nesse momento, um terremoto. As rochas se partiram. E os sepulcros de muitos santos se abriram. E eles também foram ressuscitados. Muitos foram ressuscitados, diz a palavra. Os guardas que estavam vigiando Jesus na cruz ouviram o seu brado. Ouviram o brado de Jesus dizendo: está consumado. Viram o terremoto e viram tudo que estava acontecendo e ficaram aterrorizados. E nesse momento eles louvaram a Deus dizendo o seguinte: certamente este era um homem justo, certamente esse era o Filho de Deus. A terra, irmãos, entrou em convulsão pela morte de Jesus. A terra também sentiu a morte de Jesus. A terra também sentiu a entrega, o tamanho da entrega que Jesus fez ali na cruz. Sabe, meus irmãos, a gente precisa de revelação para entender o nível de entrega que Jesus fez ali na cruz. O nível de compromisso que Ele tem conosco. O nível de compromisso que Ele teve conosco, que Ele tem conosco. Fato é que Deus está morando dentro de você. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Ele concluiu o seu processo. Irmãos, a obra da cruz, ela é única, ela é perfeita. Não faltou nada para Jesus fazer. Todo o processo de redenção foi concluído na cruz. E até os guardas reconheceram: esse realmente era o Filho de Deus, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. O povo que estava ali juntado, irmãos, para ver o que estava acontecendo, ao ver isso, eles começaram a bater no peito e afastar-se. Isso, irmãos, era um sinal. O povo estava ali junto, eles começaram a bater no peito e afastar-se. Eles eram um indicativo de reconhecimento do grande pecado que haviam cometido, da grande injustiça que tinham cometido contra Jesus, da grande injustiça que haviam feito logo após a sua morte. Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, acompanhado do seu colega Nicodemos. Nicodemos levou uma grande quantidade de mirra e óleos finos para preparar o corpo de Jesus. José comprou especiarias, cumprindo os costumes judaicos de sepultamento. Todos os processos ali, pós-morte, foram cumpridos por esses dois discípulos de Jesus. No lugar onde Jesus foi crucificado, irmãos, havia um jardim. E no jardim, José tinha um sepulcro que foi cavado na rocha. E esse era um sepulcro novo, ninguém tinha usado ainda. Eles fecharam o sepulcro, fazendo rolar uma grande pedra. E fecharam ali o túmulo. É mais ou menos essa imagem que você está vendo. É parecido com essa, né? A Maria, mãe de José, e Maria Madalena, elas ficaram ali por um tempo, diz a palavra. Eles ficaram ali, olhando onde Jesus foi sepultado, mas logo estava chegando a hora de ir embora, e elas foram embora para cumprir o Shabat. E elas foram embora para descansar. A ressurreição, irmãos, de Jesus, então, é o evento mais significativo. Nós vimos, então, os últimos momentos da cruz ali, alguns eventos extraordinários até o seu sepultamento. E a ressurreição de Jesus é o evento mais significativo para um cristão. É o evento mais extraordinário do universo, irmão. Sabe por quê?
Se Jesus tivesse feito toda a sua obra, morrido na cruz, dizendo está consumado, e permanecesse morto, não haveria evangelho, nós não estaríamos aqui hoje cultuando. Não haveria motivo, não haveria sentido na vida, no sacrifício e na morte de Jesus. Não haveria sentido se Jesus estivesse morto. Não haveria o que cultuar. Não haveria o que celebrar nos cultos como esse. Onde você diz, o Senhor está vivo, porque Ele vive, eu creio no amanhã. Não haveria canções para cantar de alegria. Porque ninguém celebra alguém que está morto. Não é verdade? Principalmente um Deus. Do que serviria um Deus morto? Não serve para nada. Mas glória a Deus, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, amém? Então esse é o evento, irmãos, mais extraordinário do universo. Ele muda a nossa perspectiva. Foi o dia em que Deus, na pessoa de Jesus, se deixou morrer como homem, mas ressuscitou como Deus, amém? Ressuscitou como Deus. Esse é o evento mais marcante da humanidade, irmãos, porque nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. O salário do pecado é a morte. Vocês sabem disso? O salário do pecado é a morte. A gente não tinha como resolver isso. E Deus nos deu de presente, irmãos, vida eterna. Nós estávamos mortos, condenados à morte por causa do pecado. E nós não tínhamos como resolver essa questão, porque nós atraímos a morte para nós. Nós atraímos a morte para dentro de nós quando pecamos juntamente com Adão. E assim, nós abrimos mão da vida que Deus deu lá no Jardim do Éden. Adão abriu mão da vida para conhecer o bem e o mal. Quando Deus criou Adão, Ele deu a vida perfeita para Adão, irmãos. Adão tinha tudo que ele precisava para sobreviver, para viver em paz, para viver bem. E ele viveu assim até que ele decidiu abandonar a Deus. Com isso, ele atraiu a morte para dentro de nós. Então, todos nós pecamos juntamente com Adão. Amém? Entendem isso? Amém não, né? Todos nós pecamos com Adão, e agora essa natureza pecaminosa habitava em nós. Até que nós recebemos a nova natureza em Jesus. Hoje nós batizamos alguns irmãos. Quem batizou aí? Glória a Deus. Nós batizamos e hoje nós falamos isso, né? Esse é um selo de que você está marcado, você é filho de Deus. Você agora faz parte de outro reino, você tem uma nova natureza. Você nasceu de novo, nasceu pelo Espírito. Amém? O pecado de Adão contaminou com morte toda a humanidade. Romanos 8, 3, 21 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Está aí, Joel? Romanos, é o slide 8. Romanos 8, mas agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Espera aí, nós fomos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Olha isso, irmãos. Como é que foi aplicada a justiça de Deus? Qual foi a justiça de Deus? Como foi possível nos tornar justos estando condenados? Qual era a única forma? Castigar em Jesus os nossos pecados. Essa era a única forma.
É o que o Paulo fala quando diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a glória de Deus, eu já ouvi muita gente falar o que é a glória de Deus. A gente tem pouca noção do que é a glória de Deus. Porque a glória de Deus é a manifestação da presença de Deus em toda a sua plenitude. É o fato de que Deus não se apresenta em partes. É o fato de que ele fala assim: não, o Edson, ele converteu agora e eu vou dar para ele só uma paz de espírito, mas amor não. Deus não faz isso. Deus se apresenta de forma inteira, completa, na sua plenitude. Isso é a glória de Deus. É Deus se apresentando na sua plenitude. E nós precisamos da glória de Deus, porque a gente não alcançava mais o padrão da glória de Deus. Nós ficamos aquém disso por causa do pecado. Então, juntamente com a glória de Deus, nós recebemos a sua vida, e essa vida é uma vida abundante, e essa vida é uma vida eterna, porque ela leva o DNA de Deus. Amém? Porque foi conquistada pela Trindade. Essa vida, a vida que nós estamos prestes a receber, que nós já estamos vivendo e vamos desfrutar dela no céu, é uma vida que foi conquistada pela Trindade para resolver o problema da morte. A ressurreição de Jesus, ela marca um novo tempo para a humanidade, um tempo em que todos podem viver a vida sem medo. Jesus se apresentou para as mulheres e disse: não tenham medo. Não tenham medo. Nós podemos viver a vida agora, irmãos, sem medo. Porque a vida agora, ela não se encerra mais com a morte. Amém? A nossa vida, ela não se encerra mais com a morte. E isso, irmãos, é um presente de Deus. A gente não passa por aqui e acaba na morte. Quando nós passamos dessa vida, nós vamos morar na glória com o Pai. Você vai me encontrar lá, meu irmão? Amém? Amém. Glória a Deus. A ressurreição, então, não é somente, irmãos, um fato histórico. Não é um evento qualquer. A ressurreição não é um acidente. A ressurreição é uma estratégia poderosa e vitoriosa da Trindade. Amém? A ressurreição, ela marca as nossas vidas, porque um homem venceu a morte por nós. E venceu a morte em nós. Venceu a morte por nós e venceu a morte em nós. Amém? E venceu a morte em nós. Jesus se levantou dos mortos e juntamente com ele se levantou todos nós. Ele levantou consigo todos nós. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Amém? Para a vida eterna. Vale ressaltar aqui, irmãos, que o diabo, ele não podia matar ninguém. Não foi o diabo que matou Jesus. Ele nunca teve autorização para isso. Só Deus pode dar e tirar a vida. Não foi o diabo que matou Jesus. Jesus entregou o Espírito e expirou. Ele morreu sob um comando seu. Como nós já vimos aqui, lembre-se de que o homem nunca conseguiu cumprir a lei na sua integridade o tempo todo. Então, o argumento que o diabo tinha contra nós era que a gente tinha que passar a eternidade em condenação. Porque não fomos capazes de atender às ordens de Deus. Estão entendendo isso aqui, irmãos? Esse era o argumento do diabo. Eles não cumpriam a lei. Olha, Deus, o homem não consegue sobreviver sem pecar. Ele peca, ele cai. Ele te abandonou lá no Éden, desde então ele vem te traindo. A gente não tinha como resolver isso. Então o argumento do diabo era esse. Olha, eles não conseguem, o salário do pecado é a morte. Então, esse povo tem que passar a vida inteira, o resto da eternidade, em condenação. Essa era a lei do pecado e da morte. Mas existe uma lei que é maior do que essa. A lei do Espírito e da vida.
Amém? Então o argumento do diabo, a gente não era capaz de atender às ordens de Deus. Logo, o princípio do pecado e da morte, ele estava atuando em nós sem remediação, sem solução, sem salvação. Adão trouxe a morte para dentro de nós. Por onde quer que a gente andasse, esse princípio de morte nos acompanhava. Até Jesus vir e mudar a lógica, e mudar a realidade, e mudar a nossa história através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E aqui está, irmãos, a nossa grande conquista em Deus. A Trindade enviou Jesus, verdadeiramente Deus, e arrancou a gente da morte, e arrancou a morte da gente. Você pode dizer um amém aí? Ele habitou conosco. Jesus habitou conosco, Jesus andou conosco, sofreu conosco, chorou conosco, abriu mão da sua glória para morrer como homem e ressuscitar como Deus, o único nascido do mundo, no mundo, irmãos, que não precisava morrer. O único homem que nasceu nesse mundo, que não precisava morrer por causa do pecado, decidiu se entregar por você. Então a vida de Jesus, irmãos, nos mostra de como nós devemos viver. Eu e você, nós somos chamados para uma vida de santidade, amém? Nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Jesus estabeleceu um padrão para nós. Que esse Espírito, irmãos, de Jesus, que a vida de Jesus penetre na nossa vida, no nosso coração e transforme a nossa vida. Abra esse espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Você, eu, somos chamados para viver uma vida de santidade, viver uma vida dedicada ao Senhor. Nós não estamos aqui mais, irmãos, para viver de qualquer jeito. Nós somos filhos de Deus, chamados a viver segundo o seu propósito, amém? Amém? Quando Jesus foi tentado no deserto, ficou muito claro de como um homem deve viver. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente vive pela palavra, irmãos. A gente deve viver pela palavra. Nós vivemos pela palavra de Deus, e essa palavra está liberada sobre nós com bênçãos sem medidas, com premiações da graça que jamais teríamos acesso se não fosse a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Não deixe a dor ou o sofrimento te cegar ou te fazer esquecer de como Deus te ama e das promessas de Deus sobre a sua vida. Não abra mão, meu irmão, dos sonhos de Deus para a sua vida. Quantos sabem aqui que Deus tem sonhos para a sua vida? Deus te planejou, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus te planejou, Ele sonhou cada detalhe. Ele quer ter relacionamento com você de intimidade. Ele te chama pelo nome, Ele te chama, meu filho, vem adorar, meu filho, vem estar comigo, meu filho, venha para a comunhão. O véu se rasgou de cima a baixo, não há barreiras para que a gente se encontre a qualquer hora, a qualquer momento. No trabalho, no trânsito, no busão, tomando banho. Já fez música no chuveiro, Maurinho? Tomando banho, cantarolando, fazendo música. Comunhão, irmãos, no almoço. Estilo de vida nosso deve ser de comunhão com o Senhor. E como é que a gente alcança isso? Louvando, adorando, orando ao Senhor, querendo a presença dEle mais que tudo. Que nosso coração arda, irmãos, pela adoração. Que nosso coração arda. Inclusive, nós vamos fazer uma série aqui sobre adoração. DNA da adoração. É um tema muito gostoso, você vai amar. Que nosso coração esteja disposto a adorar ao Senhor o tempo todo, como estilo de vida. Amém, irmãos? Amém?
Não abra mão dos sonhos de Deus para você. A morte de Jesus nos ensina que a nossa dívida impagável foi paga. Pensa você com saldo devedor no banco, que você tinha um menos assim, um monte de número lá, irmãos. Você não sabia como pagar essa dívida. Não tinha como mais negociar. No outro dia você vai lá e o seu saldo está crédito. Está positivo. Você pergunta para o seu gerente, quem pagou essa dívida aqui? Você vê um cara aqui e pagou essa dívida para você. Então a nossa perspectiva, irmãos, com Deus não é de débito mais, é de crédito. Amém? Deus renova sobre a sua vida todos os dias a misericórdia dEle. Você já nasce, você já acorda de manhã com crédito. A nossa perspectiva agora, irmãos, é de ganho, é de vida, é de uma nova perspectiva de vida. A nossa dívida impagável foi paga e pela graça nós fomos salvos mediante a fé. E isso, irmãos, foi um presente de Deus. E a ressurreição nos revela que a nossa perspectiva de vida precisa mudar. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Essa era a mensagem que faltava para a humanidade toda, irmãos. Jesus ressuscitou. Essa perspectiva que nós vamos ver hoje. E agora a nossa vida é alimentada pela ressurreição de Jesus, porque nós vivemos da ressurreição. Ao ressuscitar, a Trindade nos revela que existe uma lei mais forte do que a lei do pecado e da morte. Não estamos mais condenados. Não, você pode levantar sua mão e dizer, não estou mais condenado. Eu estou justificado. A lei do Espírito e da vida é mais forte. A lei do Espírito da vida é mais forte e está atuando em nós através da ressurreição. O Espírito de Deus habita em nós porque Cristo ressuscitou, amém? Então essa lei está operando em nós agora e ela é mais forte do que a lei do pecado e da morte. O domingo da ressurreição, ele começa com a visita bem cedo de Maria Madalena, Maria, a outra Maria e Salomé. A Maria, mãe de Tiago. E elas tinham comprado especiarias aromáticas para cumprir um ritual póstumo, ungindo o corpo de Jesus. Isso era comum como, naquela época, como levar flores hoje. Né? Se você perdeu alguém especial, normalmente as pessoas levam flores. Observando o texto, irmãos, nós podemos avaliar e fazer uma primeira reflexão aqui sobre a atitude dessas mulheres. Primeiro, esse era um sinal de fidelidade, de amor, de cuidado. Elas estavam indo na madrugada. Pense bem, elas estavam indo numa madrugada, em um túmulo vigiado por guardas, com uma pedra grande impedindo a sua entrada, e elas foram corajosas e motivadas por amor e fidelidade. Elas estavam com o coração disposto e cheio de amor e cheio de gratidão. A intenção de ungir o corpo de Jesus era prestar uma homenagem feita para as pessoas especiais. Como nós fazemos hoje, utilizando perfumes e óleos aromáticos. Isso era jogado em cima do manto sobre a pessoa morta, mas evidentemente, irmãos, elas não estavam na perspectiva da ressurreição. Elas estavam esperando encontrar uma pessoa morta. Evidentemente, elas não estavam indo ungir Jesus ressuscitado. A pergunta que nós fazemos é: quantos de nós estamos prontos para oferecer gratidão a Deus quando as situações não estão favoráveis? Parece uma pergunta
meio boba, irmãos. Parece uma pergunta assim, sem sentido. Mas quantos de nós estamos dispostos a louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, prestar homenagem ao Senhor, prestar culto a Ele, quando as situações não estão favoráveis? Quando estamos em momentos difíceis. A morte de Jesus, irmãos, não estava nos planos, não estava na agenda de nenhum dos seus discípulos, não estava na agenda daquelas mulheres. A morte de Jesus não estava sendo esperada. E Jesus já tinha falado, mas ninguém acreditava. Não é possível que esse cara vai morrer agora. Quantos de nós, irmãos, a gente planeja o nosso dia a dia, a gente planeja a nossa agenda, a gente faz tudo para que dê certo, amém? Você faz tudo para que dê certo, você não planeja o sofrimento. Tem gente planejando sofrer aqui? Não, amanhã eu vou sofrer um pouquinho porque eu estou feliz demais. Ninguém planeja a tristeza, ninguém planeja o sofrimento, ninguém espera por ele. A morte de Jesus gerou um trauma, irmãos. A morte de Jesus gerou dor e desesperança, mas mesmo assim elas estavam dispostas a encarar a madrugada em situação perigosa para visitar um lugar na qual ela colocaria aquelas mulheres em risco. Num túmulo que estava sendo fechado por uma pedra que elas não conseguiriam mover. Sabe, irmãos, quantos de nós fariam a mesma coisa? Quantos de nós prestaremos culto quando a situação for perigosa, for desfavorável? Ninguém tem na sua agenda uma programação para sofrer, ninguém tem na sua agenda uma programação de tristeza, ninguém planeja sofrimento para si. Ninguém tira uma foto e posta na rede social, olha como eu estou sofrendo. Instagram, #sofrimento. Não, todo mundo posta foto nas redes sociais, felizão, suave. Não é? Na praia. Tomando café. Quem já sentiu o cheiro. Aquele cafezinho, irmãos. Casamiga. Todo mundo feliz, ninguém planeja para si sofrimento. Ninguém planeja para si a adversidade, mas o sofrimento, a adversidade, muitas vezes a perda, o luto, o diagnóstico ruim, o desespero invade a nossa agenda de vez em quando, de forma inesperada, sem aviso prévio, e vem para testar a nossa fé. E vem para nos desafiar, e vem nos confrontar sobre quem somos, onde estamos e para onde vamos. Quando a adversidade vem, irmãos, aí nós revelamos quem somos de verdade. Aí é revelado a quem nós servimos. Porque ela nos põe contra a parede, ela nos confronta. E agora? E agora? O que você vai fazer, crente? Olha aí a situação adversa batendo na sua porta. E agora, crente? Quem é você? Quem é o seu Deus? A quem você serve? Ah, seu crentinho, você não canta lá na igreja? Você é bom para ser crente lá na igreja? Quero ver agora. A adversidade, ela vem para nos confrontar, irmãos. Ela vem para dizer, e agora? O que você vai fazer? Quem vai te salvar? Não é o super mouse. E agora, quem vai te salvar? Sabe, irmãos, quando a adversidade chegar, que ela te encontre fiel, que ela te encontre
firmado na rocha, que ela te encontre como um filho de Deus. Tomara que ela nunca chegue, mas volta e meia a gente está enfrentando dificuldade, não é verdade, irmãos? Volta e meia a tribulação está batendo na nossa porta. Que ela nos encontre fiéis, que ela nos encontre como filhos de Deus, porque a nossa perspectiva de vida foi mudada pela ressurreição. Está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Nossa perspectiva foi mudada. E que sejamos capazes de oferecer o culto que é devido ao nome do Senhor e poder dizer, como Paulo em 1 Coríntios 15:54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder? Onde está, ó morte, as suas garras que me prendiam? É isso que a gente precisa falar quando estiver, e declarar essa palavra quando estiver debaixo de tribulação. Se a morte não tem poder sobre mim. A morte não tem poder sobre mim porque eu vivo sobre outra perspectiva. Eu vivo sobre a perspectiva da ressurreição. Segunda questão, o momento ali, irmãos, era de trauma. O momento ali em que as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus era de dor, era de luto, era de frustração, decepção, era um ambiente de morte. Essas mulheres, elas estavam com a melhor das intenções, mas devido ao trauma da morte e a morte daquele que parecia ser o Cristo, daquele que era o Filho de Deus, talvez um herói político, o Messias, o divino, a esperança. A perspectiva que essas mulheres estavam caminhando para o túmulo era essa: puxa, mas ele era o Cristo e ele morreu. A esperança morreu. Isso fez desmoronar em seus corações a esperança e a alegria, irmãos. Com a melhor das intenções, foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus morto. E a lição que podemos tirar aqui é: não se trabalha para Deus sem esperança. Quando o trauma é muito grande, a nossa tendência é de não se lembrar das promessas de Deus, daquilo que a sua palavra nos ensina. Muitas vezes o desespero é maior do que a fé. A dor é tanta que você se esquece daquilo que Deus te prometeu na sua palavra. Você se esquece que tem promessa, você esquece que a sua perspectiva é outra, você se esquece talvez que é filho de Deus. E muitas vezes, irmãos, na dificuldade, a primeira coisa que a gente quer fazer é reclamar. Nem? Não é possível? É natural do homem, a gente reclama mesmo. Mas a gente tem que lutar, irmãos, porque a nossa perspectiva mudou. Nossa perspectiva é outra. A lei do Espírito da vida está atuando em nós. Mesmo que seu corpo não aguente, você precisa crer, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que o nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer tribulação. Ele quem comanda a nossa vida tem que estar sob o controle de Deus. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos, vivemos pela palavra de Deus. E mesmo que isso seja uma luta dentro de nós, nós precisamos crer, nós precisamos olhar para aquilo que Deus falou, nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos nos voltar para Deus.
O Espírito Santo, ele não pode atuar em corações bloqueados, impedidos por traumas, ansiedade, doenças de alma, amargura e muito menos em pecado. Não deixe a sua dor bloquear a ação do Espírito Santo. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Que a gente tem a tendência para murmurar, mas chama o Espírito Santo para te ensinar. O Espírito Santo me ensina nessa situação difícil, nessa dor, nessa tribulação que não passa. Me ensina como passar por isso como filho de Deus. Como filho de Deus. Não deixe a sua dor bloquear a ação do Espírito Santo, mas abra espaço no seu coração e convide o Espírito Santo para fazer uma obra na sua vida de transformação. Peça ao Espírito Santo, me transforma, Senhor. Me transforma. Muda meu jeito de olhar, de entender as coisas. Muda minha perspectiva de vida. O que fazer então, irmãos, quando estiver enfrentando momentos como esse? Peça ao Senhor que te leve ao lugar da ressurreição. Peça ao Senhor para te levar ao lugar da ressurreição. E a misericórdia de Deus vai atuar na sua vida. Analisando o texto em que, irmãos, nós vemos que apesar da falta de esperança daquelas mulheres, Deus envia anjos que avisam acerca da ressurreição de Jesus. E elas tiveram o privilégio de terem sido as primeiras pessoas a saber da notícia. Você também pode ser alcançado. Você também pode ser alcançado e abraçado por boas notícias. Não permita que a dor, por maior que seja, te desvie do caminho ou abale a sua fé. Porque esses momentos, irmãos, elas nos levam a ter medo e tiram a nossa alegria. Elas tiram o nosso ânimo. Volte os seus olhos para o Deus vivo. Amém? Levante suas mãos. Diga, Senhor, me faça olhar pela perspectiva da ressurreição. Senhor, que os meus olhos estejam voltados para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Houve um terremoto naquela hora. Um anjo veio do céu, rolou a pedra, assentou-se sobre ela. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. As mulheres, chegando, viram a pedra rolada, entraram no sepulcro e não viram o corpo de Jesus. Elas não viram o corpo de Jesus, ele não estava mais lá. De repente, 2 homens que tinham roupas que brilhavam como a luz do sol, apareceram do lado delas. E as mulheres, com medo, abaixaram o rosto no chão e adoraram, dizendo, adoraram aos anjos, mas eles disseram, não tenham medo. Nós sabemos que vocês estão procurando por Jesus. E por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando aqui? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E lembre-se de que ele já tinha dito isso. Ele já tinha falado. Então elas se lembraram da palavra de Jesus. Naquele momento elas se lembraram, puxa, ele falou mesmo que ia ressuscitar. Mas cadê? Às vezes a gente quer ver coisas espirituais que já aconteceram, que já estão resolvidas no mundo espiritual. E muitas vezes a gente quer ver, a gente quer tocar. Para a gente crer, a gente não precisa ver. Para a gente crer, a gente precisa confiar na palavra daquele que tem todo o poder, e tem poder sobre a morte, e tem poder sobre a vida. Não espere ver, confie na palavra de Deus. E aqui nós temos outra lição importante para as nossas vidas. A gente tem que procurar Jesus onde Ele está. Como assim? Não parece óbvio? Preste atenção. Jesus não está mais na morte. Ele não habita mais no desespero. Ele não habita mais na agonia. Ele não habita mais na dor. Ele não está mais ali porque Jesus ressuscitou.
A morte já foi vencida. Não pense que Jesus está na morte ou no sofrimento, mas busque Jesus na ressurreição, porque Ele ressuscitou e levou a gente junto. Isso significa, nós vivemos aqui, tem essa frase aí, preste atenção, nós vivemos aqui, mas não vivemos daqui. Entenderam isso? Nós vivemos aqui, mas não vivemos daqui. Sua provisão não vem daqui. A sua vida não vem daqui. A sua esperança não está nesse mundo. Você não adora um Deus desse mundo. Você adora o Deus vivo que ressuscitou. Amém? Nossa esperança, nossa vida não está aqui. A nossa vida está em Deus. Nós vivemos aqui, mas não vivemos daqui. Entenderam isso, irmãos? Amém? Não vivemos das coisas desse mundo. Não vivemos mais das dores desse mundo. Não vivemos pelo que vemos desse mundo. Mas vivemos pela perspectiva que a palavra de Deus nos dá. A vida que eu vivo pela fé. Passa mais um, Jó. Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, irmãos, aqui tem uma revelação importantíssima. Nós vivemos na ressurreição de Jesus e da sua ressurreição. Nós vivemos na ressurreição e da ressurreição de Jesus. Através da ressurreição de Jesus, nós vivemos em outra perspectiva de vida. E isso é um chamado a transcender. O que é transcender? É não viver das coisas desse mundo, mas olhar para aquilo que está por vir. É muitas vezes sofrer no corpo algo, mas crer que Deus tem algo muito maior para você. Que há um milagre esperando por você. Que há vida esperando por você, mesmo com um diagnóstico ruim. Mesmo que esse corpo não aguente, há vida esperando por você. Amém, meus irmãos? Nós vivemos na ressurreição de Jesus e da sua ressurreição. Apesar de passar por tribulações, irmãos, a nossa perspectiva não é mais da morte, ou da angústia, ou da dor. Para nós agora existe a perspectiva da vida abundante. A lei do Espírito e da vida está atuando em nós e através de nós. Então, não peça para Jesus vir habitar na sua dor. Peça para Jesus te levar para o lugar da ressurreição, para um ambiente de vida onde Ele está. Aquelas mulheres foram procurar Jesus no ambiente de morte, mas Jesus não está lá. Não busque Jesus na morte, Ele não está lá. Peça para Jesus te levar para onde Ele está. Muitas vezes você está aprisionado, a gente fica aprisionado na dor, na angústia, e o diabo quer te aprisionar ali. Que você peça para Deus, Deus, me tira daqui, me tira desse ambiente de dor, me tira desse ambiente de angústia, e me leve para onde o Senhor está. Amém? Amém, meus irmãos? Isso é a vitória sobre o pecado, irmãos. Isso é a vitória sobre a morte em todos os sentidos. Isso é transcender, isso é entender de uma vez por todas que a morte já foi vencida. Isso é um milagre, porque Jesus ressuscitado não estava nos planos do diabo. Jesus veio até a nossa morte para que a gente pudesse trilhar o caminho da vida e ir para onde Ele está. Essa é a revelação que nós precisamos hoje, irmãos. Jesus não vem habitar na morte, Jesus não vem habitar na dor, Ele vem te tirar da dor, Ele vem te tirar da morte,
Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos entender hoje. Muitos vêm buscar uma bênção na religião, mas eles continuam afastados de Jesus. Muitos vêm buscar uma bênção na igreja, numa pessoa, mas eles querem só a bênção, eles querem viver a vida de qualquer forma. E na hora que dá pau, eles vêm atrás do milagre. Eu preciso do milagre. E agora? Mas ele quer continuar vivendo a vida que ele estava. Afastado de Jesus. Ele não quer tomar o caminho da vida. Não entenderam que a vida está disponível. O perdão dos pecados já está disponível. Nós falamos aqui um dia. O perdão de pecados não é automático. Ele está disponível. E o princípio é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Não é verdade, irmãos? Há perdão disponível. Há vida disponível para nós. A vida disponível, há perdão disponível para o mundo inteiro, irmãos. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Sabe, irmãos, o amor de Jesus, o amor do Pai manifestado em Jesus é algo que provavelmente nós só vamos entender na sua plenitude só no céu. Porque Jesus amou pessoas, irmãos, que o odiaram. E Jesus ressuscitou também por esses. E a obra de Jesus, ela não é para um grupo restrito. A obra de Jesus é para o mundo todo. Em todos os tempos, em todas as eras. O caminho, a cruz de Jesus, a sua ressurreição foram perfeitos. E há perdão disponível, a vida disponível esperando por nós, a libertação está disponível, a cura está disponível. E muitas pessoas ficam procurando num lugar de morte e vivendo uma vida de pecado, mas Jesus não está lá. Aí muitos abandonam essa busca, e continuam vivendo em pecado e morrendo espiritualmente todos os dias, mas glória a Deus, porque Ele nos libertou da morte e do pecado. O chamado hoje, irmãos, é para crer na vitória de Cristo sobre a morte e sobre a dor. Não busque Jesus no túmulo, Ele não está lá. Ele nos levou aos lugares celestiais e o que te leva lá é o louvor, é a adoração, é a oração, é a palavra, como a gente já falou aqui. Não adianta inventar moda, irmãos. Sabe por quê? Não tem campanha que dê jeito. Não tem olhinho santo que dê jeito. Não tem água santa que resolva o seu problema. Não são coisas, atos proféticos que resolvem a nossa questão de morte, de pecado, de dor, de angústia. Não é isso que resolve. Se você não buscar a Deus de todo o coração, você vai buscar coisas o resto da vida e nunca vai achar nada. Porque essas coisas são vazias. Só há esperança, só há vida, só há consistência, só há perdão de pecados, só há vida abundante em Jesus. Então busque a Jesus. Busque Ele enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Não tem oração forte que dê jeito, irmãos. Não tem mistério. Não tem revelação que dê jeito. Nós temos vida em Jesus. Nós precisamos buscar na palavra. Nós precisamos buscar na comunhão com Ele. Basta pedir, basta clamar pelo nome de Jesus.
Clame por Jesus. Clame, Jesus, me leve para onde o Senhor está. Me tira desse ambiente de morte, me tira desse ambiente de dor, de angústia, e me leve a experimentar a ressurreição de Jesus. Você lembra daquela música que diz: você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. Jesus. Você não precisa de elaborar uma oração de acordo com o seu sofrimento. Clame por Jesus. Clame por esse nome. Nesse nome há poder. Nesse nome tem vida. Nesse nome tem cura. O chamado hoje é para crer que a vitória de Cristo é a nossa vitória. A morte, a dor, a angústia não vão dar a última palavra na sua vida. Quem vai dar a última palavra na sua vida é Jesus. Amém? Nós provocamos a cruz, mas a gente não sofreu nela. Ainda assim, nós fomos beneficiados e vivemos por causa dela. Isso é graça de Deus. Isso é a graça de Deus atuando e nos sustentando onde nada mais poderia, irmãos. E para salvar a gente, Deus tinha que ter um plano maior que se estendesse pela eternidade. Então, concluindo aqui, irmãos, a ressurreição de Jesus foi o plano perfeito de Deus. Esse foi o plano perfeito de Deus para nos dar vida. Para nos dar vida, para nos resgatar. Deus não planejou a sua morte. Quem quer a sua morte é o diabo. Deus tem planos de vida para você. Deus tem planos de paz para você. Deus te criou e traçou um plano de vida eterna, um plano de vida abundante. Maria Madalena ficou ali na porta do sepulcro choramingando. E olhou para dentro, os anjos disseram: por que você está chorando? Diga para o seu irmão aí: não chore. Não chore. Por que você está chorando? Não chore. A perspectiva agora é outra. Por que você está chorando? Mesmo tendo acabado de falar que Jesus tinha ressuscitado, aquela mulher continuou chorando. Preste atenção, não chore. Mude o seu jeito de olhar. Jesus ressuscitou. Ao voltar, Jesus estava diante dela e mesmo assim ela não o reconheceu. E Jesus perguntou de novo: por que você está chorando? Por que choras, mulher? Quem você está procurando? E ela pensou que fosse o jardineiro. Falou para o jardineiro: se você pegou o corpo dele, me fala onde ele está, que eu vou lá buscar. E Jesus disse: Maria. Maria. E ela disse: Rabone, que quer dizer mestre. Sabe, Jesus te chama pelo nome hoje. Mesmo que você esteja surdo, mesmo que você esteja cego pela dor, pela dificuldade, Jesus está te chamando pelo nome hoje. José, Maria, Edson, Marcelo, Miriam, Rafael. Fala seu nome aí. Fala seu nome. Entenda que Jesus está chamando você pelo nome hoje. Ele te chama pelo nome para que você preste atenção nele. Preste atenção em Jesus. Volte os seus olhos para Jesus. Veja quem Ele é. Veja como Ele está. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está presente neste lugar. Ele é adorado neste lugar. E Ele te chama pelo nome. Preste atenção em Jesus.
Esqueça o mar revolto que está em volta. Esqueça a dificuldade e olhe para Jesus. E você também vai poder dizer: Mestre, que bom te ver. Você está vivo. Que bom que o Senhor está aqui, a esperança voltou, a alegria voltou, o Mestre está vivo, Ele ressuscitou, aleluia. Rabone, ela gritou, e Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Vai, conte aos meus irmãos que eu estou voltando para o Pai, e Pai de vocês, Deus de vocês e Deus meu. Não permita que o sofrimento te segue e nem te impeça de ver o agir do Senhor na sua vida. Peça a Deus para cumprir na sua vida essa noite todo o propósito que Ele planejou para você. Em nome de Jesus. Nosso último slide aí. Eu quero que você... Vamos ficar de pé. Nessa noite, irmãos, nós podemos nos achegar ao Pai e pedir: nos leve até onde Jesus está. Nos leve até onde Jesus está. Que essa noite você possa orar: me tira do ambiente de dor. Às vezes dor na alma, às vezes dor física, às vezes dor emocional. Peça: Pai, nos mostre a perspectiva da ressurreição, a perspectiva da vida. Você pode tocar. Você não precisa saber como orar. Eu quero que você faça a sua oração. Não sei como é que você está aqui hoje. Só Deus sabe como você está aqui. Talvez você está feliz, tudo bem, mas pode ser que tenha alguém aqui que está precisando muito de sair de um ambiente de angústia, de dor, de desespero, de morte, de diagnóstico ruim. Talvez você está enfrentando algo inesperado na sua vida. Vamos mudar o jeito de orar hoje. Não fala: Jesus, vem me visitar aqui. Não. Ore para Deus: Deus, me tira daqui e leva para onde o Senhor está. Me tira desse lugar e me leva para onde o Senhor está. Porque o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor ressuscitou, ressuscitou a todos nós. Se você estiver passando por um momento dessa forma, como eu falei, faça essa oração agora. O Senhor me tira desse ambiente de dor e me leva para onde o Senhor está. E nós vamos cantar, nós vamos ministrar. Pode apagar a luz. Nós vamos ministrar, fica à vontade. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser levantar as suas mãos, se quiser ajoelhar, se quiser pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, mas faça isso, irmãos, com todo o coração, com toda a intensidade. Faça isso de forma intensa, faça isso de forma violenta, faça isso buscando ao Senhor de todo o coração. Faça isso de todo o coração. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como clamar esse nome. Clamando em temor, ou sussurrando em tremor, em meio a multidões, ou a sós com o Senhor, diga: Jesus, 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 há poder nesse nome, Jesus.
Ele é o mesmo a cada dia. Jesus, Ele é o amado da minha alma. Se Ele é o amado da sua alma, levante as suas mãos, vamos cantar juntos. Jesus, há poder nesse nome. Jesus, a minha vida transformou. Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Nós vamos continuar cantando. Se você quer receber a oração de um intercessor nessa hora, levante a sua mão assim bem alto, como se estivesse clamando ao Senhor. Diga: eu preciso de uma oração. Se você quiser uma oração especial, o intercessor vai orar com você com todo cuidado. Só faça assim com a sua mão. Faça assim com a sua mão. E o intercessor vai ir orar com você agora. E você vai clamar junto com você, para que te tire do ambiente de angústia e de dor e te leve para onde Jesus está. Oh, Jesus, Jesus, há poder nesse nome. Jesus, a minha vida transformou. Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Do início, todos juntos, você não precisa. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar. Oh, Jesus, Jesus, clame Jesus, Jesus, bradando em fervor ou sussurrando em temor, em meio a multidões ou a sós com o Senhor, diga Jesus, 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 como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia. Jesus, Ele é, cante. Ele é o amado da minha alma. Jesus, Jesus, oh Jesus, há poder nesse nome. Jesus, a minha vida transformou. Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Meu Salvador e meu Senhor. A última. Meu Salvador e meu Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você passar por tribulação, faça essa oração. Senhor, me leva para o lugar da ressurreição. Me leve para onde o Senhor está. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Pode sentar, queridos. Deus abençoe vocês. Vou em Isaías 53, 4 e 5. Nesse mesmo ambiente, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E é um momento muito propício, porque o Senhor façam isso em memória de mim. E todo esse mês nós trouxemos a memória os momentos da cruz, os momentos que antecederam a cruz, os momentos na cruz, os eventos extraordinários, a salvação que houve na cruz e hoje a sua ressurreição. No próximo domingo nós teremos a presença do apóstolo Sinomar pregando sobre o poder do sangue de Jesus. Eu quero te pedir para que traga um visitante. Toda essa mensagem da cruz, ela é evangelística. E eu quero pedir para você, traga um amigo, traga um visitante. Nós vamos ouvir uma mensagem muito poderosa, o poder do sangue de Jesus. Amém? O apóstolo Sinomar vai estar conosco ministrando essa palavra e eu creio que vai ser um momento muito especial para nós. Amém? Nós vamos ler então Isaías 53, 4 e 5 para que nós possamos entrar no nosso momento de ceia. E diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou sobre si as minhas enfermidades, as nossas enfermidades. E as nossas dores Ele levou sobre si. Levante suas mãos, agradeça. Senhor, obrigado, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores. A minha dor está na cruz, está morta, a minha dor está morta, a morte está vencida por causa de Jesus, as nossas enfermidades estão vencidas por causa de Jesus, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Agradeça a Deus, levante suas mãos e diga: Senhor, obrigado pelo seu sacrifício. Senhor, o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões, o Senhor sofreu pelos nossos pecados, o Senhor foi moído pelas nossas iniquidades. Nós te agradecemos, Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ore agora, Senhor, obrigado, porque nós temos paz, porque o Senhor foi castigado, e este castigo nos trouxe a paz. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Senhor, obrigado, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu sofrimento nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, pela restauração. Obrigado pela redenção conquistada por Jesus na cruz. Aleluia, aleluia. Vamos orar e abençoar os elementos. Senhor, nós oramos agora. Nós levantamos esse pão e esse vinho. Tiramos eles, Senhor, do uso comum, para que eles sirvam, Senhor, para esse propósito agora, que é trazer à memória aquilo que traz esperança. O sacrifício, a ressurreição de Jesus é o que nos traz esperança, é que nos traz uma nova perspectiva de vida. Obrigado, Senhor, porque o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões, e pelo teu sangue, Senhor, nós fomos lavados e redimidos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado porque nós podemos dizer hoje: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está neste lugar. E nessa noite nós celebramos, trazendo à memória, Senhor, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem distribuir. Você vai abrir e vai tomar a sua ceia. Eu clamo a Pai, ouve com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor
beber do Senhor, compartilhar com seu núcleo familiar. Vamos adorar, comendo e bebendo do Senhor, lembrando da sua morte até que Ele venha. A ceia é um memorial, não somente da morte, mas para o anúncio, para dizermos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Tudo em Deus. Oh, eu olho para Jesus, eu olho para Jesus, pro amor de Deus. Vamos adorar. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com teu poder. Ore com a sua família, ore por sua família. Ministra, nada pode parar. Jesus te tirou da morte, tirou a morte de você. Nós somos um povo livre, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Você tem o direito de filho, de comer e beber do Senhor. Ore, ore, ore e adore. Então diga: eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho. Desfrute da graça, desfrute do perdão, desfrute do favor, desfrute da misericórdia. O autor da vida, o autor da vida, o autor da vida. Aleluia. Antes de tirarmos a nossa oferta, gostaria de fazer algo muito especial. Queria que os irmãos que se batizaram hoje pela manhã, ficassem em pé. Todos que batizaram hoje pela manhã, ficassem em pé. Hoje eles estão estreando o que nós já fazemos há muito tempo.